Olá, queridos! Graça e paz! Mais um dia na graça do Senhor, na força do Espírito Santo, mergulhado na palavra. Vamos lá? Compartilhe essa palavra, dê um like, comenta, seja uma bênção nas mãos do Senhor. Nós vamos estar falando de 3 capítulos hoje, no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, o Salmo 49 e Atos capítulo 26, do verso 19 ao verso 32. 1 Samuel tem uma história linda que é Eucana e suas mulheres. Vai estar falando de um homem e que esse homem tinha 2 mulheres. E a palavra vai dizer que o nome dele era Eucana e ele tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. A Penina, ela tinha filhos e Ana não tinha. E por Ana não ter filho, ela era desprezada. E nós vemos então aqui logo no início o sofrimento de Ana. Porque Ana era estéril. E nessa cultura, uma mulher não ter filho era algo muito difícil, era muito doloroso, era uma vergonha não poder gerar filho. Então Ana, por não ter filho, e a sua rival, que era outra esposa do seu marido, tinha, a Ana acabava tendo um sofrimento, porque todas as vezes que eles subiam para adorar, todas as vezes que os homens da cidade subiam, diz a palavra de Deus, sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, a todos os filhos e a todas as filhas. Mas a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E aí nós vamos estar lendo, você pode ler depois e você vai ver como isso causava dor, como isso causava tristeza. Até que um dia, Ana resolve fazer algo diferente. Ele sobe para sacrificar, foi tudo igual, Ana sofreu, Ana chorou, Ana foi afrontada, se sentiu humilhada, mas esse dia ela decidiu algo que iria mudar a sua sorte. Porque nesse dia, Ana vai diante do Senhor, ela chega diante do Senhor, ela chega diante do altar do Senhor, ela derrama o coração, só que o sacerdote estava olhando e ele não via, não conseguia entender o que ela falava porque ela só movia os lábios. E ele achou, dizendo que ela achou que ela estava embriagada, e ela diz: não, a sua serva não está embriagada, não tenha por serva, por filha de Belial, eu estou sofrendo, eu estou passando por uma angústia muito grande. E sabe o que o sacerdote disse para ela? Vá em paz e o Deus de Israel te conceda a sua petição. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi em seu caminho, comeu. Agora presta atenção, o seu semblante já não era triste, apenas uma palavra. E a semente de fé, ela brotou no coração de Ana. Ana já sabia, ela tinha certeza absoluta do seu milagre. Bem, e Ana então concebe, ela tem um filho, e 1 ano depois ela vai entregar esse filho ao Senhor. Do jeito que ela prometeu ao Senhor, quando ela desmamou a criança, ela faz o sacrifício, ela leva. E sabe o que eu aprendo com isso? A palavra de Deus diz que quando fizer um voto, não tardes em cumpri-lo. Quando você promete algo para o Senhor, muitos dizem assim: mas eu prometi, depois não deu. Não, você fez um voto com o Senhor. Sabe, em Eclesiastes 4:6 diz assim: quando a Deus fizeres um voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. A pessoa que faz um voto com Deus e não cumpre e acha que Deus é uma pessoa qualquer, a palavra de Deus está chamando de tolo, porque vai ter consequência. Cumpre o voto que fazes, melhor é que não votes do que fazer um voto e não cumprir. E a gente sabe então que Samuel se torna um homem extraordinário, um juiz, um profeta, um homem cheio do Espírito Santo que teve um impacto poderoso na sua nação. E o Salmo 49 vai estar falando assim: a vaidade dos bens terrestres, só Deus salva da morte. E é um resumo muito propício, porque é exatamente disso que a palavra vai estar dizendo. Logo no início do capítulo, no verso 1, ele diz assim: ouvi isso, vós, todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, quer ricos, quer pobres, porque a minha boca falará da sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento. E o salmista vai estar falando e vai estar mostrando a grandeza de Deus. E uma coisa que ele vai estar falando das pessoas que confiam em fazenda, aqueles que confiam na sua fazenda, se gloriam na multidão de riquezas. Nenhum deles, de modo algum, poderá remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate deles, o resgate de uma alma, pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Por isso, tampouco viverá para sempre
ou deixará de ver a corrupção? Porque vê que os sábios morrem, que perece igualmente, o louco e o bruto deixam a outros os seus bens. Ele vai estar mostrando tudo vai passar, tudo vai ficar. Numa alma vale mais do que o mundo inteiro. E nós vamos estar aprendendo com o Senhor, com a fidelidade do Senhor, com a grandeza do Senhor. E o verso 20 ele vai dizer: o homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante ao animal que perece. O importante é a sabedoria, o conhecimento do Senhor. E ele vai dizer, o princípio da sabedoria, não é? Provérbios é o temor do Senhor. Vamos para Atos 26? E Atos 26, um pouquinho antes aqui, o finalzinho do capítulo 5, vai estar falando das viagens, né, de Paulo, dos lugares que Paulo passou. E lá vai estar falando assim, Paulo perante o rei Agripa. Quando entramos no capítulo 26, então, já vai estar sendo a continuação desse encontro de Paulo com o rei Agripa. O que ele vai fazer? Ele vai testemunhar. E uma das coisas impactantes que eu vejo em Paulo, que não importa por onde ele está, que não importa na frente de quem ele esteja, ele vai narrar tudo aquilo que ele viu em detalhes. Ele vai falar, eu tive uma visão, o Senhor falou, e ele vai dizer do mesmo jeitinho, ele vai falar, eu estava indo por um caminho, aqui no versículo 14, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Nós já vimos essa palavra antes, já vimos o encontro que Paulo teve, o encontro com Deus, que foi tremendo. E Paulo vai dizer, eu anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, em Jerusalém, e por toda a Judéia, aos gentios, que se convertam, que se arrependam a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Paulo levava uma palavra de conversão e, mais do que isso, uma palavra de mudança de vida. Praticar agora, viver obras dignas de arrependimento. Sabe, queridos, nós vamos aprender aqui com o apóstolo Paulo, que não importa a circunstância, que não importa a situação, que não importa diante de quem ele está, ele sempre fala a verdade. Ele sempre vai dizer a experiência que ele teve com Deus. Ele vai sempre pregar o evangelho. E ele vai falar de modo tão impactante, porque ele vai dizer assim, aqui no versículo 23, que ele vai falar o que a palavra vai dizer do Cristo, né? Cristo devia padecer, sendo os primeiros da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Dizendo isso em sua defesa, disse Festo em alta voz, está louco, Paulo? As muitas letras o fazem delirar. E Paulo disse, não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras da verdade e de um são juízo, porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe essas coisas. Pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. E aí ele vai, falando também com o rei Agripa, ele vai dizer, você crê nos profetas? E o rei, ele já se esquiva na hora. Ele vai dizer, Paulo, por pouco me queres persuadir que me faça cristão? E olha a resposta de Paulo, que coisa maravilhosa. E disse Paulo, provera Deus que por pouco, por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje estão me ouvindo, se tornasse tais como eu sou, se tornasse um pregador do evangelho, se tornasse um servo do Deus Altíssimo, menos por essa algema, porque Paulo estava algemado. Dizendo isso, então, o rei se levanta, o governador se levanta, ele sai, e aquelas autoridades que Paulo foram diante deles, eles falaram o seguinte, falavam uns com os outros, esse homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo, bem podia soltar esse homem se não houver apelado para César. Queridos, essa é a palavra de Deus para esta manhã, que o Espírito do Senhor ministra sobre a sua vida, que os anjos do Senhor estejam do teu lado, abrindo o teu entendimento, abrindo o seu coração. Compartilhe essa palavra. Lembra que nós somos semeadores das sementes do reino. Vai fazer diferença na vida de alguém. Seja bênção na mão do Senhor. Graça e paz.